Pessoal, eu vou adicionar uma figura humana aqui, ó, como se tivesse alguém quase que entrando aqui nesse prédio aqui, ó, tá? Então, cuidar aqui com a proporção visual dessa figura humana. Quando eu coloco essa primeira aqui, eu tenho condições de levar essa figura para qualquer lado do meu desenho, tá? E respeitando essa proporção, porque, por exemplo, eu não posso pegar esse tamanho e colocar aqui, ó. Vai ficar completamente errado. Ou colocar esse mesmo tamanho de figura humana naquela posição lá. Essa pessoa que eu for desenhar aqui tem que ser maior do que aquela, porque essa está mais longe, tá? E, consequentemente, essa está menor ainda. Então, como é que eu faço para interagir? Tá? Vejam bem, eu tenho aqui o chão, ó, tá? O nível que eu coloquei. E tenho o final do meu calunguinho aqui, da minha figura humana. Esses dois pontos eu vou levar para onde eu quero. Por exemplo, eu quero uma figura lá naquela posição. Eu vou pegar essa distância, olha lá, vou levar para esse lado, com duas linhas, e aí eu marco um ponto que seria o eixo nesse sentido, ó. Então aqui, quando eu marco esse ponto, eu já obtenho a mesma altura lá, porque simplesmente está no plano frontal, ó. Tá? Aqui eu posso ter essa outra figura humana que vai ter a mesma proporção do outro lado, que uma criança aqui no caso, né? Então, iguais, porque está no mesmo alinhamento. Agora eu vou levar lá para trás, eu vou pegar esses dois pontos aqui, ó. Tá vendo? Então, aquela pessoa tem que ter essa altura aqui agora. Mas eu não quero colocar alinhada, então eu quero colocar mais para cá. Então, novamente, eu pego esses dois pontos aqui, ó, desloca ele com duas linhas retas. Então, aqui eu posso ter as figuras humanas naquela posição de maneira, olha só, tá vendo? Tem várias pessoinhas aqui de uma maneira bem legal na perspectiva. Então, vamos colocar essa aqui, ó. Vou pegar ponto de fuga, traço uma linha, ó. Aqui é a proporção da figura humana, né? Com relação àquela posição lá. Né? Então, perceba que existe uma relação bem coerente aqui, ó. Não posso simplesmente sair colocando e esquecer que eu tenho, mesmo sendo um esquema a olho, eu busquei a primeira proporção visual e as outras eu acabo levando com o ponto de fuga. Aqui eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês também. Vou colocar, tem 4 arvorezinhas aqui, ó. Então vou colocar nessa situação. Só que eu vou colocar de uma maneira que a gente consiga dar a sensação de que as 4 estão equidistantes, porém em perspectiva. Eu não posso, aqui, quando eu olho em planta, eu vejo que elas têm a mesma distância, ó, tá? Tem a mesma distância entre elas. Eu não posso colocar a mesma distância entre elas aqui, não vai funcionar, vai ter uma deformação. Então, como é que acontece isso na prática? Eu vou posicionar a primeira árvore que vai nascer aqui e vai ter essa altura, ó, tá? Aleatoriamente aqui, ó, eu vou colocar a segunda. Por que aleatoriamente? Porque eu estou fazendo desenho sem medida, tá? Então, eu jogo aqui uma proporção visual. Com o ponto de fuga, eu vou traçar aqui, ó, o final dessa minha... Seria aqui o final da copa da minha árvore, ó. Tracei. Então, veja que eu tenho a segunda árvore, tá? As duas extremidades. Gente, essa segunda eu coloco a olho. A terceira não seria legal colocar olho, porque é muito fácil de eu errar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Passo a passo, isso em vista frontal, tá? Eu tenho aqui a primeira árvore. E eu coloquei a segunda aleatoriamente. Então, aqui eu estou analisando em vista frontal. Lá está em perspectiva. Percebam que as duas copas estão aqui, ó. A árvore vai ser aqui e a árvore vai ser aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou traçar as diagonais internas. Olha só que bacana. Tá? Essas diagonais internas formam um cruzamento que é o centro geométrico dessa figura. A mesma coisa eu vou fazer lá, ó.
tá? Fiz a diagonal interna, tem o centro da figura. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha, que é uma linha que vai passar bem no centro desse conjunto, ó. Lá, essa linha vai nascer do ponto de fuga, ó. Tá vendo? Então, ela tá nessa figura aqui, ó. Eu tenho uma linha de centro. A mágica agora é o seguinte, eu posso fazer quantas árvores eu quiser, repetindo a mesma distância. Então, isso eu posso usar para fazer qualquer coisa que eu quiser em perspectiva. Colocar janela, dividir fachada, marcar ladrilhos, enfim. Eu simplesmente pego essa diagonal interna, aqui, pego o ponto mediano naquela segunda, traço uma linha com a régua e olha o que acontece. Ela vai me definir a próxima, ó. Tá vendo? Novamente, o ponto mediano, o ponto inferior dessa, com o ponto mediano da seguinte, eu defino a próxima. E assim, sucessivamente, quantas você quiser colocar no teu desenho. Aqui funciona da mesma coisa, né? Do mesmo modo, eu vou até apagar essas linhas internas para não confundir. Olha lá, peguei esse ponto, que é esse aqui, pego o ponto médio da segunda árvore e faço uma linha. Olha lá, essa aqui é a distância da minha terceira árvore. Esse ponto inferior, alinhado com o ponto mediano, lá está a minha quarta árvore. Se eu quiser uma quinta, eu vou pegar esse aqui, né, e vai vir bem aqui a quinta árvore. Ou seja, é uma maneira de você colocar dentro do teu esquema na perspectiva as coisas acontecerem de modo equidistante, sem perder o efeito real dessa perspectiva. E aí agora eu posso colocar aqui, definir a altura da minha copa, por exemplo, aqui definir essa aqui e essa aqui. Então a minha árvore vai trabalhar com essa variação. Vou começar a desenhar lá no fundo. Por quê? Porque quando eu desenho lá no fundo, ó, eu tenho a sensação da primeira árvore, né? Eu já sei que a segunda vai cobrir a primeira, ó. Então eu vou fazendo só o que vai aparecer, ó. Olha lá. Segunda cobriu a primeira, a terceira vai cobrir a segunda, né? E a quarta vai cobrir a terceira, ó. Então, tem esse efeito de sobreposição, que é uma das características mais interessantes e mais realistas na perspectiva cônica, né? Que é o efeito da sobreposição de volumes. Olha lá, olha que bacana. Beleza, pessoal, aqui está o esquema do meu desenho. Passei o nanquim, limpei o desenho, apaguei as linhas que eu não quero mais. E agora eu vou dar uns toques de traço e cores também.